Começando a sala virtual de hoje, nós vamos estudar o juramento da família número 8, parte 3 de 3. Eu já vou avançar para a próxima tela, na qual a gente vai dar uma olhadinha aí no conteúdo do juramento, como já estamos trabalhando algumas salas virtuais, então para a gente entender a sequência do estudo e principalmente para a gente fazer a introdução do conteúdo que a gente vai estudar nessa sala virtual especificamente. Eu vou fazer primeiramente aí a leitura em português do juramento e aí a gente vai comentando com relação ali aos grifos coloridos como está sendo a sequência do estudo. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Nossa família, como dona do Chonelguk, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus na terra e no céu, através da era do Chonelguk, com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, pelo ideal da unidade entre os pais celestiais e o homem. Então, esse é o conteúdo todo do juramento. Você observa aí no texto grifos com cores diferentes. Basicamente, são 4 cores distintas, definindo dos temas que nós estamos elencando e estudando na sala virtual. O primeiro grifo ali, você observa em vermelho, na verdade, é um tema dessa sala virtual, quando nós falamos que juramos realizar perfeitamente a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus na terra e no céu. Já fazendo aqui uma introdução, eu quero fazer um parênteses para a gente fazer uma observação. Observe como ficou a tradução, a esfera de libertação. Aparentemente, em todo esse item grifado em vermelho, a palavra libertação aparece uma única vez. Mas no original em coreano, você vai observar que tem 2 palavras que dão a ideia de liberdade. Eu não coloquei grifado, mas se você olhar na terceira linha, ali por volta da 13ª, 14ª sílaba, logo em cima, se você olhar na 4ª linha, tem ali o juramento, Mense Hanaida. Mais ou menos ali acima da sílaba na, Mense Hanaida, tem a expressão que começa ali, Renbok Kongwan Sukban Kongul. Então ali, Reban significa liberdade. E mais adiante a expressão Sukban também faz menção à liberdade. Então é interessante porque no texto em coreano a gente observa 2 vezes palavras que são semelhantes à expressão liberdade e que a gente precisa entender o significado. Aí na tradução você percebe que a gente colocou uma vez só e aí muito provavelmente numa análise superficial pode nos levar a uma interpretação errada. Por isso, nós vamos dar uma atenção bem especial. Eu estou aqui nessa tela fazendo somente esta menção, mas adiante na sala de hoje a gente vai ver bem detalhadamente. Eu só gostaria de fazer essa observação agora, para que quando a gente chegar especificamente nesse ponto, você possa se lembrar aonde a gente está tirando essa expressão dentro do juramento em coreano. Seguindo ali os grifos, as cores, através da era do Chonelguk, grifado em azul, foi o tema da nossa primeira parte, ou seja, da parte 1 do estudo do juramento 8. Conteúdo também já disponível para você estudar novamente. Ali o grifo em verde falando sobre fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta foi o tema da sala virtual, a parte 2 de 3, onde a gente deu ênfase a essa estrutura de comportamento demandado das pessoas que serão cidadãos do reino dos céus. E por fim, aí o último grifo, também tema de hoje, o primeiro tema que a gente vai estudar nessa sala virtual é com relação ao ideal de unidade entre Deus, os pais celestiais, e o ser humano. Basicamente, então, fica esclarecido aí como está sendo a estrutura, como é a estrutura do estudo deste 8º juramento. Eu já vou avançar para a próxima tela para a gente dar continuidade. Vamos falar então aí especificamente sobre esse tema ali, falando sobre o ideal de Deus e os seres humanos unidos, a unidade dos pais celestiais e o homem, baseado, obviamente, no amor. Para a gente começar a ilustrar, coloquei aí 2 passagens bíblicas, vou fazer a leitura e aí a gente vai fazendo os comentários. Lá do livro de 2 Coríntios, a gente tirou a seguinte citação lá no capítulo 3. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E lá do capítulo 17 do livro de João, a gente tirou uma citação bastante interessante. Acompanhe ali. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam
perfeitos em unidade. Então são algumas passagens, basicamente duas passagens que a gente resolveu aí elencar para ilustrar essa questão da unidade entre os pais celestiais, entre Deus, nossos pais celestes, e nós seres humanos. Como seres humanos decaídos, apenas vagamente conhecemos Deus. Deus ainda é muito conceitual, a gente observa nas conversas, nos diálogos com pessoas das mais diferentes religiões, que apesar de todos acreditarem em Deus, a ideia de Deus ainda é muito conceitual. Não experimentamos a plenitude do amor de Deus envolvendo nossos corpos e levando nossas almas ao céu. No máximo, nós podemos vislumbrar a sua glória através de flashes. Olhamos para Jesus, que afirmou confiantemente lá no livro de João que Deus estava completamente presente nele, quando ele disse: "Quem me vê a mim, vê também ao Pai." Mas, olhando para nós mesmos através do espelho de Jesus Cristo, não podemos evitar observar uma lacuna. Existe, na verdade, um gap, existe ali uma grande distância entre aquilo que nós ouvimos de um ideal de um ser humano perfeito e daquilo que realmente é a nossa realidade plausível, a realidade humana, no contexto decaído. Ao contemplarmos, então, essa situação, essa lacuna parece ser um grande abismo. Nós colocamos Deus num altar de perfeição quase que inatingível, colocamos os seres humanos num patamar de imperfeição, inaptidão, sempre relacionamos a estrutura humana à imperfeição, aos problemas de limitação, incapacidade e coisas do tipo. Então essa distinção, essa lacuna existente, ela se torna muito grande, porque primeiramente a gente não consegue nem mesmo entender, nem mesmo compreender com clareza o que é, como é e quem é Deus, os Pais Celestiais. Quanto mais falarmos sobre unidade entre o ser humano e Deus. Então isso precisa ser mais estudado ou estudado mais detalhadamente. Vamos avançar para a próxima tela? Já discutimos como uma família verdadeira segue a fé absoluta, o amor absoluto e a obediência absoluta de Deus. Fizemos isso bem detalhadamente na sala virtual anterior, estudando esses aspectos relacionados às atitudes demandadas de pessoas que buscam se qualificar para serem cidadãos do reino do céu. Neste nível, isto entra em perfeita ressonância com o amor verdadeiro de Deus. Aqui também já cabe mais um parênteses, a gente já tem falado várias vezes no estudo desse juramento, porque também faz parte da premissa desse juramento sermos famílias que vivem centralizadas no amor verdadeiro, e dentro desse conceito de amor verdadeiro a gente já definiu também enfaticamente que amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Então aqui é apenas uma revisão, um lembrete. Amando um ao outro como esposo e esposa, pais e filhos, avós e netos, irmãos e irmãs, ou seja, os 4 grandes reinos do coração, as 4 grandes realidades do coração, os membros da família representam a unidade dentro de Deus, ou seja, a unidade das características duais de Yang e Yin, positivo e negativo, e unidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, todos esses elementos que nós já estudamos ao longo de todos os demais itens do juramento, nesse ponto nós estamos falando de tornar isso tudo unido, criar esse ideal, realizar substancialmente este ideal de unidade entre Deus e os seres humanos. Habitando nesse amor, eles são transformados à semelhança de Deus e seguem a glória de Deus. Aqui, divindade e humanidade, ou seja, céu e terra, se relacionam em perfeita harmonia. Aqui, o ideal de Deus e dos seres humanos passa a ser unido de forma absoluta, centralizado no amor verdadeiro. Aquele ponto que a gente comentou na tela anterior, falando daquela lacuna quase semelhante a um abismo intransponível, ou seja, a divindade num altar e num patamar muito elevado de perfeição, a característica de humanidade num patamar de imperfeição inferior de imperfeição, e agora a gente vai ter que chegar num ponto onde a gente vai relacionar de forma harmoniosa e perfeita essas características de divindade e humanidade. Vamos avançar para a próxima tela?
Então, para a gente melhorar esse conceito, nós vamos ter que voltar ali em algumas expressões do juramento da família, aonde a gente fala sobre esse tema. Uma única mente, uma única carne, um único corpo. Ou seja, lá no juramento da família existe a frase que diz Shin, Ne, Iche e San, que deve ser analisado basicamente da seguinte forma. Você pode acompanhar ali no texto, ali a expressão Isan, que seria ideal, Ilche, unidade, Shem, de Deus, e In, dos seres humanos, em, amor e. A essência dessa frase, o ponto fundamental, essencial, elementar, é a expressão Ilche, uma palavra que literalmente significa um único corpo. Ou seja, isso é o resultado final. Está lá no meio da frase, mas é o resultado final que se almeja, que nós buscamos construir um único corpo. Mas para isso eu preciso ter uma única mente e uma única carne. E é isso que a gente vai detalhar. Mais exatamente, Ilche denota a unidade de toda a família. Na linguagem do princípio divino especificamente, essa expressão Ilche é a unidade do fundamento ou da base de 4 posições, onde a gente encontra lá Deus, esposo, esposa e o resultado dessa união, filhos unidos em uma verdadeira família centrada em Deus. Avançando aí para a próxima tela, ainda falando sobre esse tema, nesse gráfico vai ficar mais claro para a gente entender o que a gente quer dizer aí com essa situação de uma única mente, uma única carne e um único corpo. O Pai Mun elucidou essa unidade familiar, então, através do ensinamento do Ilshim, Ilshin e Ilche, que basicamente significa, como a gente acabou de comentar, uma única mente, uma única carne, um único corpo. Uma única mente, ali a expressão Ilchin, eu gostaria já que você acompanhasse no gráfico abaixo. Basicamente, esse Ilchin significa que o esposo e a esposa tenham alcançado individualmente a unidade de mente e corpo. Então, vamos acompanhar ali no gráfico. Se você observar, são vários fundamentos de 4 posição, várias bases de 4 posição, colocadas todas elas junto. Um pouco mais ali ao alto do lado esquerdo, você vai ver um fundamento de 4 posição um pouco inclinado, aonde tem ali a expressão Ilshin, uma mente. Você vai encontrar ali Deus, o esposo e os aspectos da individualidade, mente e corpo, as características de caráter interno e forma externa, formando então a base ou o fundamento de 4 posição individual, 4 posições individual. Ali, então, essa pessoa precisa fazer com que a sua estrutura seja uma única mente. A sua mente e aí, consequentemente, a segunda mente, que é o corpo, estejam unidos completa e absolutamente à mente de Deus. Da mesma forma, do lado direito superior desse gráfico, você vai ver a individualidade da mulher. Tem ali Deus, a esposa, os aspectos também de caráter interno e forma externa, ou seja, mente e corpo, aonde ela também individualmente deve realizar o ideal de Ilshin, ou seja, uma única mente. Esse é o primeiro aspecto. Aí, na sequência, o que acontece? Vem o item uma única carne, ou seja, Ilshin, descreve a unidade do amor conjugal, ou seja, esse esposo que realizou a base de 4 posições individual, sua mente, seu corpo, e a esposa, por seu lado, também realizou individualmente a perfeição, ou seja, uma única mente no aspecto das suas características individuais de mente e corpo, quando se unem como esposo e esposa, ou seja, quando eles entram no relacionamento de amor conjugal, eles partem para o segundo item, que é uma única carne, ou seja, Ilshin. O Gênesis, inclusive, fala sobre isso. Quando você lê lá no capítulo 1, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus também disse que eles deveriam deixar a casa dos seus pais, para que ao se juntarem se tornassem uma só carne, ou seja, Ilshin, a unidade de esposo e esposa aperfeiçoados. E aí o resultado disso é essa estrutura completa, onde vem a estrutura da família, o resultado natural desta união conjugal, o surgimento dos filhos. Então, um único corpo, ou seja, o aspecto Ilche, ele descreve a unidade resultante de toda a família. Deus lá no topo, esposo e esposa, e o resultado, filhos. Então, essa estrutura nos permite compreender, baseando-se nesses 3 ensinamentos do verdadeiro Pai, o aspecto Ilshim, Ilshin e Ilche,
a possibilidade de avançarmos na criação da unidade entre Deus e o ser humano, baseado na estrutura do amor verdadeiro. Vamos avançar para a próxima tela? Experimentar a unidade ideal de divino e humano. Então, aí a gente já construiu alguns elementos que nos permitirão analisar melhor como é possível, então, fazer essa unidade ideal de Deus e os seres humanos. Como a gente já mencionou anteriormente, aquela lacuna distante que o cristianismo normalmente nos coloca, que Deus está lá no patamar muito elevado de perfeição, enquanto o aspecto de humanidade é inferior e já caracteristicamente imperfeito, nós vamos conseguir, através dessa análise que a gente já vem mencionando, permitir a aproximação, podermos realmente acabar com esse abismo que mantinha separado esses dois aspectos, divindade e humanidade. Experimentar o ideal de Deus e dos seres humanos unidos em amor é a síntese dos valores da família verdadeira. Então, qual é o resumo? Se você quer fazer um resumo bem conciso de quais seriam os valores da família verdadeira, basicamente é isso. O ideal aonde temos Deus e os seres humanos unidos como um só corpo, como o aspecto Ilche, centralizado no amor verdadeiro. A personalidade de Deus contém os aspectos de emoção, intelecto e vontade, e a gente já detalhou isso quando na sala virtual anterior estudando fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, nós relacionamos essas três virtudes a essas três faculdades ou a esses três aspectos da personalidade de Deus: emoção, intelecto e vontade. Deus abrange a divindade, a humanidade e também o próprio mundo material. A nossa experiência de família do amor de Deus pode incluir qualquer uma e todas estas coisas de uma vez só. Tem um trecho de um sermão do Verdadeiro Pai, lá do ano de 1958, interessante para nos ajudar a entender isso. Vamos à leitura? Tornem-se os verdadeiros filhos e filhas que experimentam o coração triste do céu e se inclinam diante dele. Orem sempre: Pai, por favor, permita-nos sentir a tristeza que penetra profundamente no céu e na terra. Nesse fundamento, nos tornaremos um sacrifício por todas as pessoas. Derramem lágrimas e chorem. Tornem-se os membros da unificação, que podem se conectar com o coração e a situação do Pai. Então sigam em frente, ostentando a bandeira que diz que vocês vão se esforçar para aliviar essa dor. Então a gente não está mais discutindo conceitualmente a existência de Deus. A nossa questão não é mais: Deus existe? Não. A gente também não entra mais na discussão sobre como Deus criou. Isso está lá explicado detalhadamente no princípio da criação. E você pode complementar o entendimento disso até mesmo depois passando a estudar outros livros de ciência com relação à evolução e etc. Mas ainda assim o princípio divino vem com uma diretriz, ele vem com uma orientação permitindo que você, que eu, que cada um de nós possamos realmente elucidar todos esses aspectos. Mas ainda assim é conceitual. O que vai realmente trazer Deus para a nossa realidade, aproximar a divindade e a humanidade, tornando esses dois aspectos cada vez mais próximos, cada vez mais íntimos, é a conexão através do amor. Essa unidade entre Deus e o homem só é possível, só é tangível, só é alcançável através desta ponte chamada amor verdadeiro. E o amor verdadeiro tem como sua origem o quê? O coração. É através do coração, é através da compreensão, da encarnação, da percepção do coração de Deus. Quando nós pudermos tocar, quando nós pudermos alcançar e experimentar como nossa própria realidade o coração de Deus, aí sim nós poderemos permitir um caminho palpável e plausível para criar a unidade entre Deus e o homem. De outra forma, será apenas um conceito. Será apenas um aspecto conceitual. A realidade, a substancialidade desta unidade entre os seres humanos e Deus somente é possível, somente passa a ser uma coisa plausível através da unidade de coração em amor verdadeiro. Vamos avançar para a próxima tela? A mente de unidade em amor. Então, dando um pouquinho mais de detalhes sobre isso que a gente acabou de mencionar, vamos fazer a leitura desse ponto aqui.
Como pensam as pessoas que vivem em completa unidade com Deus? Eu até sugeriria para você anotar pelo menos os tópicos. São dicas muito importantes. De forma sucinta, você tem aí dicas muito importantes para entender como vivem pessoas que estão em perfeita unidade, em completa unidade com Deus. Primeiro, elas conhecem o ideal de criação de Deus. Entendem claramente qual é o propósito da criação, para o que Deus me criou, qual é a finalidade para a qual Deus me criou, o que eu devo realizar na minha vida durante a minha existência para cumprir o ideal da minha, da sua, da nossa criação. E aí mensuram todos os motivos, todas as atividades e todos os resultados humanos através deste ideal. O seu padrão de valor, a sua régua de medida é o ideal da criação. Quanto eu me enquadro, quanto eu desvio desse ideal, quanto eu preciso me movimentar para me ajustar e como eu devo seguir depois de estar ajustado a essa régua, a esse parâmetro, a esse balizamento definido do ideal da criação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Segundo, elas entendem os princípios de Deus, ou seja, todas as leis que regem Deus, todas as leis e princípios que regem a criação de Deus e, por conseguinte, todas as leis e princípios que regem a minha vida, a sua vida, a nossa vida. A lei celeste, as quais governam todos os assuntos humanos na realidade de espírito, está acima de suas mentes. Terceiro ponto, elas conhecem a providência de Deus e acreditam, não apenas acreditam, elas têm certeza do sucesso, da vitória desta providência. Embora considerações práticas possam levar a outras direções, elas mantêm um quadro de referência, sempre tomando como referencial o ideal de criação, as leis e os princípios de Deus e, principalmente, a vontade de Deus. O que é a providência de Deus? Na parte 2, o princípio divino está lá detalhado, não apenas as leis que regem essa providência, mas como ela evoluiu ao longo da história até os dias atuais. A seguir, elas têm uma mentalidade pública, ou seja, seu pensamento está sempre orientado para como elas podem servir os outros, ao invés de como elas podem tirar dos outros benefício para si mesmos. Então, isso significa mentalidade pública. É a premissa fundamental do amor verdadeiro, a vivência para o benefício dos outros. Além disso, elas também têm uma grande mentalidade grande. Pensam sempre no aspecto maior, sempre no aspecto mais abrangente. O interesse de Deus, ele se estende por todo o universo. Da mesma forma, pessoas em completa unidade vivem em um mundo sem fronteiras, sem aquelas mesquinharias do meu bairro, da minha rua, da minha vizinhança, do meu clube, do meu time de futebol, do meu partido. A mentalidade é grande, é uma grande mentalidade, ou poderemos inverter dizendo melhor, uma mentalidade grande. Além disso, elas têm convicção, certeza absoluta, nascida da deliberação que decorre de uma vida espiritual séria. Não é uma fé que é feita para atender os seus interesses de pertencimento a um grupo religioso. Não é uma fé que está lá apenas porque você quer participar de um grupo, ser aceito por aquele grupo, e para participar daquele grupo é demandado aquele comportamento. Não, é uma vida espiritual séria. Em detrimento de ter alguém me olhando, em detrimento de eu ter que prestar conta para alguém, eu levo uma vida espiritual consistente, de forma séria, tendo edificado o hábito de meditação e oração. Quando confrontadas com uma questão, elas oram e buscam uma resposta de Deus, e certamente Deus sempre responde essas questões. Finalmente, elas têm uma mente para entender as pessoas, se colocar no lugar das outras pessoas, perceber e contextualizar a realidade na qual aquela pessoa está inserida. E ao perceber, e ao compreender, e ao contextualizar, você passa a ser mais transigente. A intransigência vem da incapacidade de eu me colocar no lugar dos outros, perceber a realidade do outro, entender o coração do outro.
Deus, que ama todos os seus filhos, concede um senso do que cada um precisa. Assim, elas naturalmente recebem inspirações sobre os problemas dos outros, a quem elas estão tentando ajudar. E assim, essa possibilidade de ajudar os outros, ela é acentuada pela capacidade de entender a situação na qual a outra pessoa está inserida. Sem essa capacidade, isso é dificultado, essa capacidade de ter unidade em amor com Deus acaba sendo prejudicada, porque esses elementos são essenciais para que você possa desenvolver um coração de amor verdadeiro e, por conseguinte, baseado nesse coração de amor verdadeiro, conseguir minimizar, diminuir, eliminar aquela lacuna existente entre divindade e humanidade. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar agora, não sei se ficou claro para vocês aí na tela anterior com relação a esse aspecto aí sobre a unidade. A gente falou e acho que o ponto central para a gente gravar é com relação à unidade centralizada no coração. Agora vem o ponto que eu quero me estender um pouquinho mais nessa sala virtual, que é o estudo da realidade de liberação e completa liberdade no reino de Deus, aquele ponto que a gente comentou ali na tela inicial dessa sala virtual, falando sobre a expressão onde diz lá que nós vamos realizar uma esfera de libertação. De fato, eu vou fazer a leitura e você vai perceber que existem duas expressões, liberação e completa liberdade. Vamos ao texto? A expressão liberação, que está lá no juramento, Reban, e completa liberdade, Sukban. O juramento da família, então, utiliza esses dois termos, a realidade de liberação, Reban Kwan, e a realidade de completa liberdade, Sukban Kwan, para descrever tanto este processo estágio a estágio, como a liberdade gloriosa que é a esperança cristã. Não sei se ficou claro, eu vou fazer um parênteses aqui para você entender. Basicamente, ele está distinguindo, então, quando a gente fala no juramento, essa expressão Reban Kongwa e Sukban Kongul. São duas vezes a expressão liberdade, só que no momento ele fala sobre liberação, que se refere ao processo, durante o processo de liberação. E o alvo é uma outra expressão, Sukban, completa liberdade, é aquilo que você almeja. Depois de passar pelo processo de liberação, você alcança completa liberdade. Dessa forma está no juramento, em coreano, e é dessa forma que a gente vai explicar. Apesar da tradução dizer a esfera de liberação interna e externa do reino dos céus, na terra e no céu, eu vou explicar no formato do coreano para você entender que existem dois momentos bem distintos, e o coreano fala bem claro sobre isso quando ele usa essas duas expressões, Reban Kongwa e Sukban Kongul. Então vamos ao texto. A realidade de liberação começou com a liberação espiritual que recebemos através da redenção da cruz e deve ser aperfeiçoada através da expansão desta realidade para abranger a família, através da bênção sagrada do matrimônio, e então a sociedade, a nação e o mundo todo. A realidade de completa liberdade já se refere à completa liberdade que é o Éden, aquele ideal pronto, vislumbrado na mente de Deus e que ele almejava alcançar. A realidade onde o propósito, o ideal de criação de Deus é plenamente, completamente cumprido. Esta é a realidade do domínio direto de Deus. Este finalzinho é fundamental para você entender. Ou seja, quando falamos lá do Reban Kongwa, ele está falando do processo, ou seja, a esfera de domínio indireto. Ainda estamos tentando nos libertar de problemas que a queda nos causou. Todas as mazelas e sequelas que a queda nos legou. Quando falamos sobre Sukban Kongul, nós estamos falando sobre a realidade de completa liberdade. Depois de termos nos libertados das mazelas e sequelas da queda, nós estamos aptos e qualificados a entrarmos no Éden original, a realização do ideal original da criação, ou seja, a esfera do domínio direto de Deus. Ficou claro para você essa explicação? Adão e Eva, se não tivessem caído, teriam estabelecido uma família verdadeira e alcançado a unidade ideal de Deus e da humanidade em amor, que nós acabamos de falar, uma única mente, uma única carne e um único corpo. Vivendo em amor verdadeiro, eles teriam desfrutado da completa liberdade. Esse era o alvo. Esse é o alvo.
Esse é o meu, é o seu, é o nosso objetivo. Quando juramos lá no juramento, falando em coreano, que nós vamos realizar ali o Reban Kwangwa Sukban Kwangul, nós estamos falando que vamos fazer a liberação e alcançar a completa liberdade. Como eles eram a única família a existir, esta teria se expandido naturalmente e sem oposição em uma sociedade, nação e um mundo de liberdade, criando assim a realidade de completa liberdade, Sukban, no reino de Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Primeiramente, Deus esteve liberando indivíduos através da religião. Aí, na sequência, através do estabelecimento da bênção dos verdadeiros pais, Deus expandiu então a liberação agora para o escopo, para a amplitude da família. Uma família abençoada é a menor unidade no reino de Deus, onde as pessoas podem desfrutar a vida na realidade de liberação. Volto a frisar, na realidade de liberação no reino de Deus, ou seja, Reban. Esta realidade se expande de uma única família verdadeira para muitas outras famílias verdadeiras que constituem uma realidade cada vez maior desta estrutura de amor verdadeiro. No entanto, isto ainda é uma igreja militante, ou melhor, uma igreja libertadora, lutando pelo sacrifício e amando o inimigo para vencer sobre o mundo hostil. Vamos fazer um parênteses aqui? Ficou claro para você? A questão da realidade de liberação, ou seja, o Reban Kwon, é o período onde nós vivemos a igreja militante, ou a igreja libertadora. Nós estamos recebendo hoje a liberação da bênção a nível de família. Beleza. Significa que eu já estou completamente livre? Eu não tenho ainda natureza decaída? Eu ainda não tenho uma série de sequelas da queda que eu ainda preciso trabalhar? Egoísmo, amor diminuído, a inveja, o ciúme e a raiva. Então, todos esses problemas a bênção não resolve. Você sabe, a bênção vem como a liberação da família com relação ao pecado original. Estamos na realidade de liberação no reino de Deus com relação ao escopo familiar, através da bênção dos verdadeiros pais. Ainda liberação. O que eu almejo? Vamos ao texto? Entretanto, de forma definitivamente, nós entraremos na realidade de completa liberdade, ou seja, Sukban Kwon, quando o reino de Deus puder florescer por si mesmo, ou seja, uma igreja triunfante, além de qualquer desafio do mundo satânico. Esta é uma das 5 distinções entre liberação, Reban, e completa liberdade, Sukban, quando Pai Mun utiliza esses termos, e é fundamental, é essencial você entender. Na nossa tradução, perde talvez um pouquinho o sentido, por isso a gente vem no conteúdo original em coreano e explora exatamente o que o nosso Pai quis dizer. Nós estamos vivendo um período de igreja militante, ainda famílias abençoadas lutando para nos livrarmos de alguns problemas que ainda ostentamos. Eu preciso trabalhar nisso, você precisa trabalhar nisso, cada um de nós precisa trabalhar nisso. Então nós estamos militando, nós ainda estamos nos libertando, praticando o altruísmo, procurando nos afastar do egoísmo, praticar o amor verdadeiro, ou seja, a vivência para servir os outros, colocar ênfase no beneficiar os outros, abrindo mão de forma abnegada até mesmo de alguns interesses próprios individuais. Então isso é um processo Reban, ou seja, é um processo de liberação. Mas nós queremos adentrar, nós almejamos adentrar na realidade Sukban, ou seja, na realidade de completa liberdade, onde, liberado de todas essas sequelas, quando nos livrarmos de todas essas mazelas, nós viveremos uma igreja triunfante, ou seja, nós viveremos num mundo onde a liberdade está nos permitindo estarmos livres de qualquer desafio que hoje o mundo satânico ainda nos confronta diariamente. Uma segunda forma para distinguir entre elas é essa. Entramos na realidade de liberação no meio, ao longo, através do curso de restauração, como uma condição que permite que ela seja concluída. Isto ocorre no momento da bênção, quando somos renascidos para a linhagem de Deus. Ficou claro para você? É isso que a gente almeja aqui, esclarecer essa questão de liberação e completa liberdade. Vamos avançar para a próxima tela? Não obstante, embora estamos livres do pecado original através da graça da bênção dos verdadeiros pais, ainda há resquícios de pecado e de natureza decaída que se agarram a nós.
Nossos maus hábitos de pensamentos, palavras e ações permanecem conosco ainda. Os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, vêm seguindo atrás de cada um de nós através de gerações e nos atormentam ainda hoje. Além disso, uma vez que passamos para o mundo espiritual, memórias, lembranças dos nossos pecados e erros durante a vida terrena continuam a pesar muito. Somente quando estes são cortados, podemos então, de forma efetiva, entrar na realidade Sukhban, entrar na realidade de completa liberdade. Em outras palavras, a humanidade tem sofrido nas masmorras das prisões de Satanás, deixando-nos cegos para a verdade e insensíveis para o amor verdadeiro. A bênção abre o portal para a prisão de Satanás, permitindo-nos caminhar para fora, para a luz do sol do reino de Deus. Nós somos liberados. Não obstante, ainda não estamos completamente livres. Isso é um conceito importantíssimo para que cada um de nós possamos entender o poder da bênção e o alcance da bênção. Ela é para nós a liberação da prisão de Satanás, aquela prisão que Satanás nos impõe por conta do fato de carregarmos e ostentarmos o pecado original. A bênção nos liberta das prisões de Satanás, mas ainda não estamos completamente livres. Não somos capazes de funcionar plenamente no reino porque estamos acostumados a nada mais além daquela vida da prisão. Ainda temos que seguir através de um curso de reabilitação para cortar as velhas maneiras de pensamento e viver recuperando nossas plenas faculdades que foram perdidas por causa do aprisionamento nas masmorras de Satanás. Vamos avançar para a próxima tela? Então vamos ilustrar isso daí de uma forma melhor. O que vocês acham? Vamos analisar com um exemplo a partir da Bíblia. Olha que interessante. Abraão e Sara fielmente conduziram a providência de Deus, ok? E no céu eles são um casal abençoado. Não obstante, durante sua vida terrena, Abraão também teve um relacionamento com a escrava de Sara, chamada Agar, que era mais jovem e mais apaixonada do que Sara. E eles tiveram um filho, que todo mundo sabe, se chamava Ismael, a quem Sara insistiu que fosse expulso de sua casa. Podemos imaginar que memórias deste último relacionamento permaneceram na mente e no coração de Abraão e Sara até os dias atuais no mundo espiritual, criando um espinho, uma sequela em sua vida familiar. Além disso, Agar também foi para o mundo espiritual, respirando ressentimento contra Sara e ainda cobiçando o amor de Abraão. Enquanto essa situação persiste, Abraão e Sara podem habitar na realidade de liberação, porque receberam a bênção dos verdadeiros pais. Mas a vida deles ainda não está completamente livre. Ficou claro para você? Esse exemplo é muito claro. É uma ilustração com personagens da Bíblia, mas que se encaixa perfeitamente na minha, na sua, na nossa vida cotidiana. Quantas situações nós temos assim? Deve haver, então, um rito celeste para liberar as 4 situações, ou seja, para que Agar possa liberar Abraão para amar a sua esposa Sara e nenhuma outra mulher. Outro ponto, para que Abraão possa liberar qualquer anseio residual pelo amor apaixonado de Agar. Outro aspecto, para Ismael perdoar Sara por ter expulsado ele, sua mãe, da casa do seu pai. E, por fim, para que a própria Sara perdoasse Agar por interferir no seu casamento com Abraão. Então, essas 4 situações precisam ser resolvidas. Uma vez liberados cada um desses personagens, eles vão poder entrar na realidade de completa liberdade no reino de Deus no céu. É um exemplo só para ilustrar, para você entender que cada um de nós precisamos passar. Quando juramos lá no 8º juramento, fazendo aquela promessa de executar a esfera de liberação interna e externa do reino do céu na terra e no céu, o que você estava jurando? O que você pensava estar jurando?
Você entendia claramente quando você citava esse trecho do juramento ou fazia de forma decorada, sem um entendimento muito profundo? O objetivo da nossa discussão é esclarecer e você perceber a praticidade daquilo que nós juramos nesse item do juramento. Ou seja, quando falamos em criar a esfera de liberação interna e externa, nós estamos falando exatamente desses dois aspectos, tocando lá no juramento em coreano no aspecto de liberação, Reban, e de completa liberdade, Sukban. Vamos avançar para a próxima tela? Finalmente, voltando então para a analogia da prisão que a gente usou na outra tela. Sukban também pode significar perdão. Vamos pegar um exemplo melhor. Um presidiário normalmente é liberado da prisão quando ele termina o prazo da sua sentença. Mas o governante pode perdoá-lo a qualquer momento e sem dar qualquer razão. Então, nesse sentido, liberação, ou seja, o Reban, vem depois que concluímos o nosso curso de restauração através de indenização. Então, você vai cumprir aquela sentença. Quantos anos você pegou de reclusão é o período que você vai cumprir. Cumprido esse período, você vai ser liberado. Significa que você está em completa liberdade? Não. Você pode ter a consciência te acusando, você pode encontrar com as pessoas que você prejudicou com o crime cometido e elas podem representar para você uma certa situação de constrangimento, ou seja, você não tem completa liberdade. Agora, o Sukban é o perdão que nos liberta de fato, embora não tenhamos pago o preço e nem mereçamos ser liberados. Então, ele pode acontecer no momento antes ou depois da liberação. Essa completa liberdade pode acontecer antes da liberação? Pode. Ela demanda perdão. Durante o curso de restauração, Deus segue um princípio rígido quando ele nos orienta no caminho da liberação. Determinadas condições devem ser cumpridas, baseado em antigas reivindicações de Satanás sobre nós. Este é o que nós chamamos dentro da estrutura do pensamento da unificação, dentro da teologia da unificação, de curso-fórmula. Concluir, então, essas condições é como finalizar uma sentença de prisão, ou seja, buscar a liberação. Somos liberados uma vez que cumprimos todas essas exigências legais. Mesmo depois que recebemos a bênção e entramos na realidade de liberação, ainda não estamos livres das exigências de expiar os pecados do passado, aqueles contra quem pecamos ou contra quem os nossos antepassados possam ter pecado. Tudo isso precisa ser resolvido para que nós possamos, de fato, entrar na realidade de completa liberdade, ou seja, na realidade Sukban. Aqueles contra quem pecamos ou contra quem nossos antepassados pecaram não desistem de suas reivindicações sem algum pagamento. Vamos avançar para a próxima tela? Então, vamos falar agora mais detalhadamente sobre o aspecto de liberação de Deus. É um ponto interessante. Quando nós falamos sobre liberação, a gente está entendendo, estamos compreendendo que estamos liberando o ser humano. É o ser humano que pecou, é o ser humano que caiu, é o ser humano que adquiriu natureza decaída, maus hábitos comportamentais. Mas também a gente já ouviu várias vezes o verdadeiro Pai falar sobre a liberação de Deus. E isso a gente precisa esclarecer, já que estamos falando aí sobre Reban e Sukban. É importante a gente mencionar esse aspecto sobre liberação de Deus. Os seres humanos são os únicos seres em necessidade de liberação? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Deus também está em necessidade de liberação? Isso soa tão estranho, não é? Teologias tradicionais se equivocam quando vislumbram Deus, o Rei dos Reis sentado bem alto em seu trono, desfrutando da soberania sobre o universo. De fato, Deus é um Deus de amor. Deus estima o amor acima de todas as coisas. Que prazer o Deus de amor obtém da soberania sobre o universo quando ele vê os seus amados filhos prisioneiros do pecado? Se Deus fosse utilizar o seu poder para destruir a humanidade pecadora, o mundo estaria então vazio e toda a criação de Deus seria um fracasso. O amor leva Deus a cuidar de seus filhos e Deus prefere buscar a humanidade afetada pelo pecado do que habitar em glória. Então Deus tem suportado sofrimento e miséria, enquanto a humanidade, insensível à sua súplica, afunda cada vez mais fundo no pecado. Como podemos então descrever a amargura e a dor de Deus? É como se sua filha fosse sequestrada e estuprada, e então vendida como escrava numa terra estrangeira. Pior, ela acredita que você está morto, embora você continue buscando por ela em todos os lugares. Esta tem sido a vida de Deus por milhares de anos, e é a realidade do ser humano.
O ser humano caiu nessa situação, a filha de Deus foi sequestrada, estuprada, foi vendida como escrava, o ser humano passou a pensar que Deus não existe mais, que Deus estaria morto, apesar, em detrimento de Deus estar buscando ao longo de milhares de anos encontrar os seus filhos perdidos. Esta é a situação aonde Deus precisa ser liberado. Situação essa da qual Deus precisa ser liberado. Ele precisa também receber os benefícios da liberação. Vamos avançar para a próxima tela. Outro aspecto que nós precisamos entender com relação à liberação do mundo espiritual. Nós estamos falando que apesar da bênção, a liberação, o reban, que a bênção nos proporciona, ainda temos sequelas da queda. Entre pecado e natureza decaída, ainda também temos os crimes cometidos pelos nossos antepassados, pelos quais somos responsáveis para quitar. As muralhas erigidas na terra são ainda mais reforçadas no mundo espiritual. Lá existem os depósitos acumulados das crenças e preconceitos terrenos das pessoas que se tornam fixos ao meio ambiente. E existe uma citação muito interessante, que é uma mensagem que veio do mundo espiritual. Esse conteúdo também está disponível no site unificacionista.com. É uma mensagem enviada no ano de 2002 por Rondinin, a partir do mundo espiritual. Eu vou ler um trechinho só para ilustrar, mas recomendo que você faça a leitura de todo o conteúdo. O mundo espiritual é o mundo da mente. Uma vez que você está firmado em sua mente e em seus hábitos, não é fácil mudar. Portanto, é muito difícil para pessoas religiosas de diferentes fundamentos viajarem para regiões umas das outras. No mundo espiritual, o pensamento é a própria realidade. Por isso, as diferenças de pensamento são manifestadas como altas muralhas ou penhascos íngremes, com amplos buracos ou muitas pedras caindo, tornando mais difícil se mover de lugar para lugar. Então é só para você ter uma ideia de que todos esses problemas que nós estamos mencionando, de afastamento, distanciamento, conflitos que o ser humano vai erigindo ao longo da sua vida com os diferentes relacionamentos da vida cotidiana, isso vai se acentuar drasticamente na realidade espiritual. Esses conflitos, essa divisão. Quando a gente estudou lá no 5º juramento falando sobre promover a unidade do mundo espiritual e do mundo físico, nós falamos também que o mundo espiritual, na verdade, originalmente deveria ser uma realidade única, mas por conta da queda se tornou uma realidade cheia de níveis, de divisões, departamentos e compartimentos estanques que as pessoas não conseguem transitar, elas estão enclausuradas por causa da sua situação, por causa dos seus maus hábitos. Todas essas coisas que ela construiu na vida física vão ser as altas muralhas que acabam dividindo e criando essa estrutura departamentalizada do mundo espiritual. No 8º juramento, nossa família se compromete com essa tarefa de liberação. Vamos derrubar todas as barreiras e transformar o mundo espiritual numa única realidade do céu, aquela realidade original planejada por Deus no ideal da criação. Esta é a realidade de liberação, completa liberdade no reino de Deus no céu. Amor e harmonia transbordam e o conflito passa a ser algo que é totalmente desconhecido. Avançando para a próxima tela, entrando nas realidades de liberação e completa liberdade. Por que a realidade de liberação começa com famílias verdadeiras? Esse é o ponto fundamental onde a gente queria chegar. Primeiro ponto é, o fator-chave no cativeiro ou na liberação é amor. E amor é o elemento que eu vou construir, que eu vou semear, que eu vou desenvolver na família. Quando o amor pode fluir livremente, há liberação. Quando o amor está bloqueado, gera-se fronteiras. A corrupção do amor na família, na queda, trouxe a humanidade ao cativeiro. Portanto, novas famílias abençoadas agora por Deus estão surgindo e assumindo responsabilidade de restaurar o ideal de família verdadeira. Sua missão é derrubar as barreiras existentes que ainda constrangem, limitam, aprisionam a humanidade. E o seu método é amar o seu inimigo. A realidade de liberação não tem nada a ver com poder, nada a ver com riqueza, nada a ver com conhecimento. Esses elementos nada contribuem para realizar a liberação, para permitir a conclusão do processo da realidade de liberação. Somente amor verdadeiro traz verdadeira liberação.
Como aprendemos, a família abençoada é o lugar onde o amor verdadeiro se estabelece, ele cria raízes, ele se desenvolve, ele floresce e dá frutos. A realidade de liberação cresce quando estas famílias, que alcançam o ideal de unidade com Deus, expandem sua influência para tribos, depois para os povos e nações. E como a gente fala no juramento, multiplicando as bênçãos do céu para o nosso próximo. Famílias abençoadas centradas no amor verdadeiro são as pedras angulares do reino de Deus. Esta é a mensagem central do juramento. Inclusive faz parte das premissas fundamentais do juramento, presente em todos os 8 itens deste conteúdo. Avançando para a próxima tela. Não obstante, a realidade de liberação é apenas o prelúdio para uma graça ainda maior. Ou seja, eu preciso caminhar pela liberação. Eu juro no juramento fazer o processo Rebang-Won. Mas eu preciso, eu almejo, eu de fato quero Sukbang-Won, ou seja, a realidade de completa liberdade. Esta realidade é aberta através do governo soberano de Deus, trazendo um fim para um mundo de pecado. Liberdade e perdão, por conseguinte, é inteiramente pela autoridade soberana de Deus, quando ele age para substituir o antigo mundo de pecado e aquela lógica de punição como método de correção. Ele age, na verdade, para substituir o antigo mundo de pecado e punição pela nova ordem da graça ilimitada de Deus. Deus concede esta liberdade para as pessoas abençoadas, que já estavam crescendo dentro da realidade de liberação e, concluindo esse processo, se tornam aptas para entrar na realidade de completa liberdade. Ou seja, sua graça traz perdão, sua graça traz renovação, sua graça traz perfeição e sua graça traz liberdade. Este será o resultado de aperfeiçoar a realidade de completa liberdade no reino de Deus, na terra e no céu. Este é o jardim do Éden, onde as coisas antigas já passaram e Deus é tudo em todos. Esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês, finalizando aí o estudo do item número 8 do juramento. Eu vou já avançar então aí para a próxima tela, aonde a gente vai demonstrar aí o conteúdo, fechando tudo aquilo que a gente estudou nessas 3 salas virtuais. Falamos, lá na primeira sala virtual sobre o juramento número 8, sobre a idade do completo testamento, falando sobre a era do Cheonilguk. Falamos sobre a dimensão humana, ou seja, fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, na sala virtual sobre o juramento número 8, na parte 2. E nesta sala virtual, especificamente nesta parte 3, falamos sobre o ideal de Deus e os seres humanos unidos em amor, ou seja, a unidade em amor entre os pais celestiais e o homem. E ali, para finalizar agora, a realidade de liberação e completa liberdade no reino de Deus, ou seja, a esfera de liberação interna e externa no reino dos céus, no céu e na terra. Esse era o conteúdo, espero que você tenha gostado do estudo do juramento número 8. Eu já vou fazendo aí o encerramento dessa sala, convidando você para participar da sala virtual que vai concluir todo esse conteúdo, Faremos aí uma sala virtual sobre a conclusão do estudo do juramento da família como um todo. Então, agradecendo aí a sua participação, eu já vou avançando para a próxima tela, desejando uma semana abençoada. Tchau, tchau, fui!